Bendito seja o nosso Deus. Vamos abrir Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do verso 18. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Os irmãos podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu acho muito linda essas cartas que o apóstolo ele escreve a Timóteo, e nesses dias eu tenho meditado nelas quando eu passo a estudar. E uma das coisas que eu percebi, que eu já falei, é que essas cartas elas foram escritas exclusivamente para Timóteo. Se os irmãos perceberem as outras cartas que o apóstolo Paulo ele escreve, ele faz questão de dizer que essa carta é para fulano de tal e a igreja do Senhor. Mas essa carta aqui é uma carta diferente. Uma carta para alguém que estava à frente da obra de Deus, e que Paulo, ele instruindo a Timóteo, ele sabia que não ia ser fácil. E se os irmãos percebem, Paulo, ele toma uma expressão várias vezes nessa carta, na primeira e na segunda que ele mandou para Timóteo. E ele toma como uma expressão o bom combate. Você pode repetir comigo? Diga: o bom combate. Esse bom combate, irmão, ele está relacionado a todos os âmbitos das nossas vidas, porque em tudo na vida nós temos que lutar, que guerrear. Nós já entendemos que nós não recebemos algo de Deus como diz o ditado, de mão beijada na bandeja. Não. Se você espera receber algo de Deus, você tem que se esforçar. A palavra do Senhor ela diz para nós: se esforça e eu te ajudarei. A palavra do Senhor diz para nós ser corajoso. A palavra do Senhor diz para nós resistir o nosso adversário. Ela também nos incita a nós nos revestir das armaduras para lutar. Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 6, ele diz: revestido de toda a armadura, que não possa faltar na tua vida as armaduras, porque vai servir para você lutar. Então entenda, irmão, que o cristão, se você não tinha essa concepção, a partir de hoje leve isso para o resto das suas vidas. Eu entendo que o cristão ele vai viver de combates, seja ele qual for. Existem vários tipos de combate, e hoje a gente vai aprender acerca de 4 combates. Existem vários, e eu acredito que o combate mais difícil, a guerra mais ferronha, mais difícil, é o combate contra nós mesmos. Essa, irmão, é a maior guerra, porque é a guerra que nós lutamos contra a nossa própria vontade.
E essa guerra ela está embasada na fidelidade que nós temos para com Deus, porque a partir do momento que nós deixamos de fazer a nossa vontade, automaticamente nós estamos agradando a Deus. E isso nós nos tornamos fiéis a Deus em relação a esse combate. E esse combate ele vem de encontro às nossas vidas também em várias áreas. E nós conseguimos perceber esse combate na nossa vida à medida das coisas que nós achamos difícil da gente suportar, da gente se abdicar, da gente deixar, da gente se libertar em relação a esse combate próprio. E nós temos como tema aqui no primeiro subsídio que é o combate, o bom combate da fidelidade a Deus. Se você quiser ser um soldado, se você quer militar com legitimidade, se você quer agradar a Deus, você tem que combater contra a sua própria vontade. E nessa própria vontade, irmão, nós vamos estar a perigo de passar muitas coisas para nós vencer nós mesmos. A gente pode trazer aqui pequenos exemplos como ensinamento para nossas vidas, e um deles foi o que a gente tratou nessa noite, antes da gente entrar nessa palavra. E é uma coisa simples, mas que a gente às vezes não leva em conta, mas Deus sim. Deus ele atenta, irmão, para os mínimos detalhes. Porque você está morto de cansado. Você está sofrido, abatido, mas Ele quer que você leve a sua cruz até o final. Ele quer que você chegue até o Calvário e que você conclua o plano que Ele destinou para a sua vida. Ou seja, independente das circunstâncias, irmão, você tem que lutar, continuar combatendo. É por isso que algumas vezes nos meus sermões eu digo e tenho certeza, convicção do que falo, que algumas coisas em nossa vida, Deus ele deixa por segundo plano. Paulo ele queria muito que Deus tirasse aquele espinho da sua carne, aquela dificuldade, aquele combate, que ele agora no capítulo de número 2, de 2 Timóteo, ele diz que terminou ali o seu combate, ele dizendo como exemplo para Timóteo, ele diz: Timóteo, você sabe o que eu passei, você sabe o que eu militei, as lutas, o combate que eu tive, mas eu terminei minha carreira. Então algumas coisas Deus, Ele destaca como prioridades e não acerca de nós. Por quê? Porque o que importa, irmão, é a graça de Deus permanecer nas nossas vidas. O que importa é nós darmos crédito para aquilo que Deus predestinou para a gente, porque todos nós temos um plano de Deus. Você precisa se achar. Em que lugar da fileira do combate você está? Você precisa se achar que propósito de Deus tem para a sua vida, para você ir para a guerra. Você precisa se achar. Até a arma certa que você vai usar, que são espirituais, você precisa saber, conhecer essas armas para você lutar, sim ou não? Sim. Porque não é interessante que você vá para a batalha e você perda. A Bíblia não diz que nós temos um general de guerra que não perde batalha. Então, irmãos, se Ele está conosco, é preciso nós sermos corajosos. O que foi que o Senhor disse para Gideão em relação àqueles que estavam com ele? Gideão é o seguinte: diz para os corajosos que vão combater, que vão para a guerra, que entre eles aqueles covardes podem voltar. Porque eu quero alguém que esteja pronto para guerrear independente das circunstâncias. Isso é muito tremendo. Esse combate cotidiano na nossa vida é muito tremendo. Nós não podemos deixar se abater. Olha como é profundo. A palavra do Senhor diz que no dia da adversidade, se tu te mostrares frouxo, pouco será a tua
força. Ou você não pensa que o teu inimigo está olhando para a tua circunstância, para a tua situação? Ele não olha só para o que está acontecendo, ele olha para a tua fisionomia diante da guerra. E tem pessoas, irmãos, que conseguem ouvir o inimigo gargalhando da sua vida, achando graça, mangofa, maneando a cabeça, dizendo que é um fracassado. E ele diz isso. Se você não sabe, ele diz isso. Porque ele vê a sua fraqueza. Ah, mas eu sou fraco. Sim, mas o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E o que é que acontece? O bom combate, quanto à fidelidade a Deus, é nosso. O que é que ele disse para Timóteo na segunda carta, no capítulo 2, do verso 3 ao 5, ele diz para Timóteo: tu, pois, olha o que é que ele diz: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a batalha. 5. E se alguém também milita, não é coroado se não militar verdadeiramente. Olha as questões, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele traz através desses 3 versículos. Se a gente parar para pensar, em relação a isso aqui, é o momento que nós vamos crescer espiritualmente e vamos deixar de lado os nossos problemas. Porque esse combate aqui, ele é um combate pessoal, ele é um combate seu. Quem vai lutar esse combate é você. Ninguém vai transferir, Deus não vai transferir esse combate para a pessoa que está do seu lado, para um familiar seu. Não, esse combate é seu, essa luta é sua. E o que é que acontece? Nessa luta, você, mesmo que tenha que sofrer, mas você tem que sofrer como um soldado de Cristo. Mesmo que você passe por aflição, mas eu tenho que sofrer isso, as consequências tem. A palavra de Deus diz, irmão, que no mundo nós teríamos aflição. A questão é que mediante essas aflições era necessário nós mantermos o nosso ânimo. Nós continuarmos firmes quanto às coisas que vêm contra a nossa vida. Por que eu disse que muitas vezes a maior luta que nós enfrentamos é a nossa própria luta, que é contra nós mesmos. Nós temos uma criatura que ela morreu, ela adormeceu. Quando nós conhecemos a Cristo, essa criatura ela adormeceu. E em nenhum momento a gente pode deixar essa criatura ela acordar ou criar forças contra a nossa própria vontade. O apóstolo Paulo, sabendo muito bem disso, ele disse que eu deixo de fazer aquilo que eu deveria fazer para fazer aquilo que eu não queria fazer, o que era a vontade de Deus. Muita gente interpreta mal esse versículo, mas ele deixava de fazer o que ele queria para fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque ele era escravo de Deus. Então, qual é o escravo? Vamos pensar. Qual é o escravo que tem poder sobre o seu senhor? Se o escravo não tem direito de escolha. O escravo ele tem que sofrer a designação, aquilo que o seu senhor designa para ele fazer. Ele tem que ir. Se ele disser, você vai para a frente da batalha. O que foi que aconteceu com Urias? Davi mandou ele ir para a frente e ele morreu. Porque ele estava sob a ordem do seu senhor. Então, irmão, por que nos acontecem as coisas? Está começando a ficar forte aqui, viu? Por que nos sobrevêm as coisas? Muitas vezes não é nem provação. Eita Jesus. É consequência do nosso próprio erro. Ali o ponto onde a gente errou, que era para a gente ter continuado, a gente parou.
Ali naquela vírgula ali vai ter uma correção, porque vai começar de novo. E isso aí faz parte do combate. Aí muitas vezes nós não queremos aceitar e nós queremos indagar, a perguntar a Deus o porquê da situação. Isso faz parte do combate. Você sabia que a igreja ela vive em uma caminhada cristã, e que em meio a essa caminhada ela vai passar por várias situações e que ela precisa estar preparada para isso. Alguns dos irmãos que estão aqui podem até nem imaginar das coisas que ainda vão acontecer quanto à igreja. Por que a Bíblia ela diz, eu vou revelar algo muito profundo para você aqui. Por que a Bíblia diz que os dias serão abreviados por causa da igreja? Para que a igreja não venha passar, irmão, a tribulação que está por vir sobre essa terra. Quando as coisas começarem a ficarem mais difíceis, aí o Senhor vai levar a sua igreja para si. Alguém pode dar um glória a Deus? Então, combater o bom combate pessoal para fidelizar uma fé diante de Deus não é fácil. Não vou dizer para você que é fácil, porque muitas das vezes você tem que lutar contra a sua própria vontade. Então, o que é que acontece quanto a isso? Nós precisamos sofrer as aflições como um bom soldado. Aí no verso de número 4 ele diz: ninguém que milita, ou seja, ninguém que guerreia, que luta, se embaraça com o negócio dessa vida. Entenda o que o Senhor está falando para ti. No decorrer dessa tua batalha, desse teu combate, não pode haver divergência em relação a qualquer tipo de outra coisa que venha tirar a tua atenção da batalha. Porque senão tu vai, em meio à batalha, tu vai se ferir. E aí quem sabe se você vai conseguir retornar para o pilotão, para a guarnição, se você está ferido. Então no meio da caminhada, além de você sofrer como bom soldado de Cristo, você precisa militar de uma forma inteligente. Nós não podemos tirar o nosso foco dessa batalha. Qual é a nossa batalha maior? É vencer a dificuldade e chegar diante de Deus, sim ou não? Sim. Então a gente tem que continuar lutando. A dificuldade elas vão vir. Então nós não podemos se embaraçar com o negócio dessa vida. Por quê? Porque nós temos um fim de agradar aquele que nos chamou, que nos alistou para essa batalha. No versículo 5, o apóstolo ele é mais direto quanto que ele já havia falado. Ele diz: e se alguém também milita, olha aí, e se alguém também guerreia e não é coroado, se ele não guerrear de forma sincera, legitimamente. Ou seja, tem soldado que está no meio da guarnição, mas ele não quer combater. Ele está ali só para dizer que é soldado, né? Então acontece que nós podemos dizer que uma pessoa dessa está no meio, um soldado desse que está no meio da guarnição, e ele não quer guerrear, fica por trás dos outros. Você já viu aqueles filmes que tem, porque nós não alcançamos o tempo medieval, que foi o tempo do início da Bíblia, lá do Êxodo, dos Juízes, de muitas guerras que tiveram dos filisteus, e eles ficavam do lado e do outro, e eles iam para cima do seu inimigo, e o seu inimigo vinha de encontro a eles, e com seus escudos, com as suas espadas, eles lutavam. Porém, alguns que estavam ali militando, eles ficavam atrás, só vendo o negócio pegar fogo.
E Deus, irmão, quando nós nos encontramos nessa situação, Ele está observando também. Porque nós estamos no meio, mas nós não estamos fazendo parte. Não há uma parcela de ajuda para que nós podemos ver o nosso povo ganhando a guerra. Não há. E Deus ele está observando isso porque Ele vê esses soldados, Ele vê essas pessoas e Ele diz para elas que elas não são dignas de sua coroação, ou seja, do seu prêmio, porque elas combatem de uma forma mentirosa, não verdadeira. Então isso também é importante. Por quê? Porque o combate, irmão, é seu, é pessoal. Estamos todo mundo em uma mesma guerra, só que cada um vai prestar conta de tudo que fez mediante a batalha. Então o que é que eu quero trazer para você nesse primeiro tópico? Que você não reclame da batalha. Não te mostre fracassado na batalha, não. Eu já disse aqui e repito novamente que a gente cristão, temos que confundir o nosso inimigo e ele não confundir a gente. A luta está grande, irmão. Continua dando glória a Deus. A milícia, aquilo que você está vindo contra a sua vida é maior do que você. Você tem um Deus maior do que Ele. Pode ter certeza que Ele não vai te deixar confundido. Então isso faz parte do nosso combate na fidelidade a Deus. O segundo ponto aqui que nós queremos abordar é o bom combate na palavra. E nós temos um grande exemplo a respeito disso quando Jesus ele foi levado no Espírito ao penáculo do templo. Ali, irmão, Jesus ele passou uma grande batalha. Só quem não atenta para aquilo que o texto realmente quer passar não compreende, porque ele passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. No mesmo instante, irmão, Deus permitiu que o diabo o provasse. E o diabo ofereceu comida para ele. E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. O diabo ofereceu poder para ele, porque se você não sabe, o diabo também tem poder, viu? Muitas pessoas estão se enganando, outras estão se deixando ser enganadas. Ele pode se transformar num anjo de luz e entrar dentro da tua casa com um sapatinho de lã. E o que é que acontece? Nós temos que vencer. E Jesus venceu. Porque naquele momento de dificuldade ele ofereceu poder para Jesus. Ele disse: não adorarei a outro Deus senão o Deus Criador dos céus e da terra. A outro Deus tu não adorarás, tu não se dobrarás, tu não se voltará, tu não mostrará tua fraqueza a outro Deus, não só a Ele. E Jesus vai vencendo. Aqui em 1 Timóteo, esta é também uma admoestação, Paulo dizendo, que eu faço a ti, Timóteo, que você, como meu filho amado, segundo as profecias que anteriormente foram feitas ao seu respeito, que você se firme nela, ele disse para Timóteo, e você combata o combate. Ou seja, Deus ele já nos tem feito muitas promessas, e a maior de todas elas está escrita no livro de João, capítulo 1, verso 25. O que é que está escrito lá, irmão? A maior promessa que ele nos fez foi a vida eterna.
nós temos que combater para nós herdarmos a vida eterna. E o que é que acontece? Ele disse para Timóteo: Timóteo, acerca das coisas que foram profetizadas de ti, luta por elas. Então eu nem sei o que Deus falou a teu respeito. Eu sei das minhas promessas e pela misericórdia eu tenho visto elas se cumprir. Mas a teu respeito eu digo para ti que é necessário tu lutar para que essas promessas elas se aconteçam. É necessário tu buscar para que essas promessas elas se realizem. É necessário tu firmar no combate por essas promessas para que elas venham te alcançar. Porque as promessas de Deus elas não acontecem de qualquer forma. Aprenda uma coisa: há uma parcela de ajuda nossa. Ajuda nossa qual? É necessário a gente querer. Deus não faz nada obrigado na nossa vida, a não ser que seja um propósito específico. Promessa nós temos de Gênesis a Apocalipse, mas ela só acontece na nossa vida. Você só vive de promessa se você tiver uma parcela de ajuda. Que parcela é essa? Se você quiser. Deus não faz nada à força. Deus não faz nada contra a nossa vontade. E às vezes até permite. Ontem nós estávamos estudando aqui. Mais uma vez eu quero convidar os irmãos para participarem da escola. Todas as segundas às 19 horas. Uma das coisas que nós aprendemos aqui é as características da vontade de Deus. Né? As características da vontade de Deus. E também as propriedades da vontade de Deus. Deus não tem a sua vontade soberana? Não tem? Ele não tem a sua vontade permissiva? Não tem? Ele tem. Ele tem a sua vontade. Qual é a outra, a terceira? Soberana, permissiva e? Ninguém sabe. Soberana, permissiva, absoluto, né? Mas é outro nome, mas é absoluto também. Então, irmãos, quando Deus tem que realizar, Ele faz o camarada cair do cavalo, ficar cego, enxergar de novo e cumpre aquilo que Ele tem para a vida dele. Só que em relação às promessas é diferente. Pastor, recebi uma promessa. Está com 15 anos. Vai passar mais 15, irmão, e não vai acontecer. Se você não tiver uma parcela de ajuda para que aconteça. Você pode prestar atenção que a maioria das promessas que existe aqui na Bíblia, a maioria das promessas, sim, tem promessas de viver bem, comer melhor dessa terra, tem. Mas a maioria das promessas são coisas espirituais. Irmão. E nós vivemos tempo em que essas promessas elas não estão restritas, elas estão presas. E Deus quer soltar essas promessas. Ele quer liberar essas promessas, só que vai depender de quem? Diga rápido, de quem? De nós, irmão. Para que essas promessas se cumpram na nossa vida, depende de nós. Através da palavra de Deus, nós podemos vencer o inimigo como Jesus enfrentou-lo nas tentações, Mateus 4 e 11. E o que é a palavra de Deus? A espada. E a espada é para lutar. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que está escrita em Efésios 6,17, é a nossa arma de defesa contra o mal. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, esse combate na palavra é um combate que você vai vencer através da palavra. O teu inimigo te oferece, tu diz não para ele. Tu
teu inimigo te convida, tu diz não para ele. O teu inimigo te mostra, tu diz não para ele. O teu inimigo quer te puxar, quer te levar, tu diz não para ele. É assim. A palavra resistir ao diabo e ele fugirá de vós não é uma questão que você tem que correr do diabo, não. Que você tem que lutar contra o diabo, combater contra o diabo. E ele fugirá de vós. Há um outro ponto muito interessante a respeito desse combate que nós estamos aprendendo aqui. O primeiro é o combate à fidelidade a Deus. O segundo, o combate da palavra. O terceiro é o combate pela fé. E esse aqui tem que ser muito usado entre os cristãos. Porque o cristão ele não pode viver pelo aquilo que vê. Ele tem que viver pela fé. Ele vive por fé e não por vista. Mas eu não estou vendo, sim, mas creio. Porque lá em Hebreus, acredito muito que foi o apóstolo Paulo que escreveu, e lá ele também disse que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não está vendo, mas é a certeza daquilo que a gente espera. É a fé. Então o combate pela fé. 1 Timóteo 6 e 12, um outro capítulo agora, capítulo 6, verso de número 12. Ele dizendo para Timóteo, ele diz: olha Timóteo, combata, lute o bom combate de fé. Ele diz: Timóteo, combata um bom combate de fé, tome posse da vida eterna. Ele diz: para o qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Olha aí como é forte. Eu vou repetir, mas de uma forma mais fácil para você entender. Você está aqui nessa noite aprendendo que as lutas elas não vão acabar, ok? Só que você tem que combater todas as lutas, porque esse combate e essa vitória, essas lutas que se levantar contra você, vai dizer ou vai fazer você estar diante de Deus, pelo qual você acredita e professou a fé, no que lhe vai dar o direito de salvação, mediante, esse aqui que é o mais forte, mediante as testemunhas, muitas testemunhas, que ouviram você confessar. Porque as testemunhas, irmãos, elas estão vendo se você está combatendo um combate de verdade, viu? Eu tenho que ir mais profundo aqui, porque isso aqui é tremendo. E essas testemunhas nem sempre são de fora, são de dentro, viu? E elas observam se você está realmente combatendo esse combate de verdade. Onde é, pastor, que tu pode ver isso? Aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Rapaz, esse aí tem perdido muito combate, viu? As escárias, a retaliação, as dores, eita glória, tem sido grande, irmão, na vida de muita gente que está combatendo de forma, militando de uma forma não legítima. Isso aí é resultado da forma que você está combatendo. Estou falando só de quem tem carne, não, de qualquer um de nós. Não é só de quem tem carne. Claro que quanto mais é dado, mais é. Fale alto, mais é. Então tem mais testemunho olhando para você.
Porque as pessoas querem ver você como espelho. Então, se você está combatendo por trás dos bastidores, tem uma gente olhando para você, viu? A fé, combate pela fé, nos defende como um escudo protetor. Efésios 6:16. Pois pela fé tudo é possível. Agora Lucas 1:7. Precisamos lutar crendo na vitória que vem do Senhor. Ou seja, se você está na batalha, na peleja, e você não acredita, irmão, que você vai sair vencedor, você vai perder essa batalha. Vai perder. Agora, se você acreditar, mesmo com as tuas forças poucas, mesmo sem você ter nada para lutar, eu vou mostrar para você. Alguém se encontra diante de uma grande batalha. Ninguém dava nada pelo soldado. Meu Deus. Uma grande batalha. E aí ele vê o seu inimigo zombar. Não tem ninguém que possa me derrotar nessa batalha. Aí o que é que ele diz? O que foi que tu disse, hein, circunciso? O que foi que tu falou, hein, do meu Senhor? Ele foi num ribeiro, irmão, ele pegou 5 pedrinhas. E ele usou só uma numa funda e acertou no meio da testa do inimigo. O inimigo caiu por terra. Quer mais? Outro pegou, irmão, uma queixada de jumento e matou 1000 homens. Outro irmão estava diante de uma grande batalha, os seus adversários vinham atrás, ele olhava para um lado, era terra, olhava para o outro, era deserto, olhava para frente, era mar. E ele só tinha uma arma na mão, um cajado. E o Senhor disse para ele: Moisés, toca nas águas. E quando as águas se abrirem, a Bíblia diz que todos os seus adversários foram derrotados. Então, nós temos um Deus que pela fé, quando nós ativamos a nossa fé, nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. Combatendo pela fé. A fé é como se fosse um dispositivo. É tipo como se você aciona, né? Você tem algo que você quer realizar. Você quer realizar algo, quer receber algo. Você quer... Dependendo da sua fé, ou do tamanho que ela seja, você tem que ativar ela. Ela é pequena, você vai receber coisas pequenas. Ela é grande, você vai receber coisas grandes. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Por quê? Porque você ativou o combate pela fé, e aí Deus vai agir em cima da tua fé. Como é que eu posso mostrar isso para você? Quando Jesus ele ia curar as pessoas, quando ele terminava de curar, porque ele olhava para o coração, ele dizia assim: ó, a tua fé fez tu receber esse milagre. A tua fé te salvou. Né? Por quê? Porque ele via realmente o combate daquela pessoa pela sua fé. Ele viu quando Zaqueu, ele subiu na figueira pela fé, e a figueira era uma figueira brava, grande. Brava significava que a figueira era grande. E ele subiu numa figueira para ver Jesus. Ele olhou para o combate da fé daquele centurião que vinha pedindo ajuda pelo seu servo. Só que ele olhou para a fé do centurião quando ele disse: não precisa nem o Senhor ir na minha casa, é só o Senhor dar uma palavra. E quando ele chegou em casa, seu centurião estava curado. Então, em vários aspectos da Bíblia, a gente vê que há uma necessidade de combater pela fé.
E hoje não é diferente. Deus vai realizar isso que você tem colocado nas mãos dele. Ele vai fazer. Deus ele vai te dar essa vitória. Agora ele vai agir, ele vai trabalhar em cima da tua fé. Agora em relação à fé, quando ativada, ela é ativada através das obras. Todos nós sabemos, Tiago escreveu isso. A fé, ela só é fé quando ela tem obra. Porque só a fé não adianta nada. Tem que ter a fé e tem que ter as obras. Então por isso a ativação, por isso a movimentação da fé, do combate pela fé. O quarto tópico para nós aprendermos nessa noite aqui é a respeito do combate pela perseverança. Se os irmãos perceberem, esse combate aqui pela perseverança, ele está englobado, embasado em todos aqueles que a gente aprendeu agora há pouco. Porque se a gente não perseverar naquilo que a gente está lutando, combatendo, nós também não vamos alcançar. Porque olha o que é que o apóstolo Paulo, ele disse em 2 Timóteo 4 e 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então isso, irmão, dá um significado que Paulo, ele combateu até o fim. Quando ele foi passar o ministério para os apóstolos e Timóteo, diz, olha, eu terminei minha carreira, eu fiz o que eu tinha que fazer, né? E agora eu estou guardando a minha fé. É tanto que com alguns anos ele faleceu, né? Ele foi levado como preso e foi massacrado até a morte. Ele está entre os mártires, o apóstolo Paulo. Paulo, ele testemunha que conseguiu lutar até o fim, sempre pelo bem de se manter fiel. As dificuldades, irmão, elas podem ser superadas quando nós esperamos em Deus com perseverança. Vou repetir. As lutas, a dor, a enfermidade, a falta, a necessidade, tudo que vem de encontro à nossa vida, elas podem ser vencidas através da perseverança em Deus. Quando nós mantermos esses combates constantes a respeito do combate pela fidelidade a Deus, do combate na palavra, do combate pela fé e do combate na perseverança, nós vamos ver o mover de Deus pela nossa vida. Então por isso que eu digo que muitas vezes não é fácil a gente ver logo uma vitória que a gente tanto espera. Porque enquanto nós estamos lutando pela vitória, o nosso inimigo está lutando para que a gente não vá até o fim. Eu vou abrir a mente dos irmãos para uma coisa. O diabo, ele já sabe que você vai ser salvo. Você sabia disso? Ele tem aquele aspecto de Deus que é onisciente, não. Ele sabe, irmão, que se você permanecer fiel até o fim, você vai herdar a coroa da vida. Como ele também sabe que ele já está julgado para o fim, que não tem mais jeito para ele. Então o que é que ele vai fazer? Combater contra você, para você não ir até o final. Os irmãos conseguiram compreender isso? Então por isso a questão de você combater legitimamente, combater de verdade, ainda que doa, ainda que você tenha aflição, ainda que você ache dificuldade, você tem que combater como um bom soldado de Cristo. Para concluir, lute pelo bem em todo o tempo, e você vencerá com a ajuda da palavra, da fé e da perseverança. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos, em nome de Jesus.